Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Bálsamo Convida. Nosso último episódio. Último episódio. Não, por favor. Mas é dessa temporada. É dessa temporada. Porque tem mais temporada pra frente. Que inclusive eu fiquei sabendo que a produção está preparando planos mirabolantes para as próximas temporadas. Oh, meu Deus. Então fique atento aí, gente. Deus abençoe você, seja bem-vindo. Bálsamo convida você, Bálsamo convida convidados especiais. Não podia deixar de ser o nosso último episódio com o nosso mentor, né, gente? Ele abre e ele fecha com louvor a nossa temporada. Oh, meu Deus. E eu tô muito grata a Deus, porque Deus tem trazido para nós temas para nos inspirar para o nosso congresso de intercessão que vai acontecer semana que vem. Né? A gente já começa ali no dia 5, na segunda-feira, a nossa escola de intercessores, na próxima semana, e no dia 30, no dia 9 e 10 de setembro, o nosso congresso de intercessão com o tema perseverança, que vai acontecer presencial na Monte Sião VIX, em Vitória, e online ao vivo aqui no nosso canal. E o tema de hoje, para nos inspirar, já para fechar com chave de ouro, a nossa temporada que nos inspira para o nosso congresso Perseverança. Esse é bombástico, gente. Dubiedade versus perseverança. Oh, meu Deus. Tinha que ser o pastor Josimar mesmo, né, gente, para falar sobre esse tema, porque ele é eu polêmico. Dubiedade. Então, segura aí na cadeira, porque nós vamos decolar, gente. Mas antes de qualquer coisa, nós não podemos começar a falar desse tema e receber a vida de Deus, que Deus preparou para nós com relação a esse tema, sem orar. É verdade. Não dá para começar nada sem orar, porque aqui nessa casa a gente sempre começa orando. E eu quero aproveitar nosso mentor aqui. Pastor, você pode orar por nós? Eu posso. Gente, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, viu? Eu imagino que Deus armou para você estar aí, para ouvir falar desse tema. Eu penso, só estou falando, que eu acho que Deus está querendo tocar na sua vida com esse tema, tá bom? Verdade. Vamos orar? Senhor, nós clamamos por intervenção sobrenatural, clamamos para que o Senhor intervenha protegendo a gente nesse ambiente do lado de cada tela, mas também o teu filho, a tua filha que está com a gente do outro lado da tela, que o ambiente dele também seja protegido, que o poder do sangue do Cordeiro se manifeste poderosamente para nos proteger, para nos guardar, para nos empurrar na direção que o Senhor quer para a gente. Usa isso tudo, Pai, para falar com a gente. Traz a verdade que liberta através da nossa conversa. Que o Senhor use essa ferramenta do bálsamo com vida para liberar vida mesmo sobre nós e sobre os teus filhos que estão do outro lado da tela com a gente. Amém. Toma as rédeas, Pai, faz do teu jeito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Agora estamos prontos. Nos episódios anteriores. Nos episódios anteriores. Agora pode falar nos episódios anteriores, porque nós já tivemos 3 episódios e esse é o último. Quando eu vim aqui, gente, no primeiro episódio, eu ficava tentando falar nos episódios anteriores e a Ana não deixava. Sabe que eu gosto de falar nos episódios anteriores, mas ela não deixa. Mas agora já pode. Agora eu deixo, pode falar. Por falar nisso, se você ainda não assistiu nenhum dos episódios anteriores dessa temporada, você precisa assistir antes do congresso. Você ainda tem uma semana aí para você mergulhar. É curtinho, gente, 30 minutinhos. Então vale a pena você se inspirar com esses temas maravilhosos. Nós tivemos convidados maravilhosos aqui para falar sobre esses temas que vão nos inspirar. Vale a pena cada tema. Tá bom? Fica a dica aí. Mas que fique registrado que é curtinho, mas não por minha vontade. Por mim falava mais, eu acho. Só tô falando. Mas a produção falou que era melhor fazer curtinho, entendeu? Aí a gente produção obedece. sabe das coisas, gente. Então, por falar em curtinho, né? A gente tem pouco tempo para falar de um tema
meu Deus, que é dubiedade e perseverança, versus perseverança. No primeiro episódio, você trouxe para nós o conceito de perseverança. A gente já trabalhou, né, no primeiro episódio essa visão. E a gente falou sobre perseverança ligado à influência. Isso mesmo. Influência. Então, você conceitou para a gente influência, conceitou perseverança e para a gente começar, conceitou para a gente dubiedade, por favor. Oh, meu Deus! Então, eu acho que uma das formas de conceituar dubiedade é dando a seriedade que a dubiedade merece. Porque a ideia de dúbio é uma ideia muito simples. A ideia de dúbio é duas faces, duas forças operando no mesmo sistema. Essa é a ideia de dubiedade. Mas ela não... A definição dela não tem a força que a gente precisa, que a gente está procurando. Então, eu queria dar seriedade para isso citando uma fala do profeta Elias. E o cenário é um cenário famosíssimo, aquele cenário em que o profeta Elias fez descer fogo do céu. Ele desafiou os profetas de Baal, porque na época Israel estava dúbia, Israel estava servindo a Deus e a Baal, e Israel aqui, gente, não é Judá a parte sul, Israel aqui é a parte norte. Na época já tinha havido o cisma, então 10 tribos tinham ficado ao norte para ser a nação chamada Israel, e 2 tribos, Judá e Efraim, tinham ficado ao sul, formando uma outra nação chamada Judá. Então a gente está falando da nação do norte, Israel. Israel estava servindo, ao mesmo tempo que ele servia a Yahvé, eles diziam que o Deus deles era Yahvé, com todas as letras, mas eles tinham lugares sagrados em Betel, por exemplo, em que eles adoravam os bezerros de ouro, outros lugares sagrados ali perto daquela região, onde eles adoravam a Baal e a Astarote. Então tinha cultos paralelos a Yahvé acontecendo, e aqui estabelece dubiedade, 2 forças operando no mesmo lugar. E uma sacerdotisa de Baal e de Astarote, ou Aserá, se levantou, casou com o rei de Israel, e ela estava impondo o culto a Baal à nação. É nessa época que surge o profeta Elias, e o profeta Elias desafiou todos os profetas de Baal, 450 de Baal e 400 de Baal e 450 de poste-ídolo, 850 profetas ao todo. Poste-ídolo, gente, é um jeito estranho de se referir a Aserá, ou Aserá, que era a divindade feminina de Baal. Baal tinha uma versão masculina que era Baal e uma versão feminina que é Aserá, que também era chamada de poste-ídolo. Nessa dubiedade de Israel, o profeta Elias se levanta, desafia os profetas, pede para colocar 2 holocaustos, um seria para Yahvé e o outro seria para Baal, e o desafio era que Baal deveria acender a fogueira, ou Yahvé acender a fogueira. O Deus que acendesse a fogueira para queimar o holocausto sem usar fogo humano, tinha que ser sobrenatural, seria declarado Deus. Você conhece a história? O fogo desce para Elias, não desce para Baal. E aqui entre nós, não é porque Baal, como principado, não poderia acender aquele fogo. Ele podia, gente. Ele não acendeu porque Yahvé não deixou. Yahvé chegando e falou, não se mexe. E ele ficou lá quieto e os sacerdotes de Baal gritaram o dia todo, não deu certo. Fogo aceso, holocausto queimado. Elias vira para o povo de Israel uma multidão só de homens. Um exército enorme, o exército inteiro estava lá de homens. E aí Elias vira para eles e fala assim, até quando vocês vão, versão NVI, até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, então sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Está escrito no texto. Na versão Ara, está assim, ó. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos?
Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Então, eu estou querendo dar seriedade para essa definição para ajudar você a ir além da definição comum de dubiedade e perceber a grandeza dessa definição, o quanto que ela é importante. Ela é tão importante que Tiago, na Epístola de Tiago, no capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 6 a 8, Tiago fala assim, ó, deixa eu ler na versão NVI, deixa eu ler na versão ARA, assim, ó. Peça, porém, com fé, versículo 6, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá. Olha o versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, ou coisa alguma. Versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A versão NVI desse versículo 8, homem de ânimo dobre. Dobre é dubiedade. Inconstante em todos os seus caminhos, versão NVI fala assim, ó, ele é alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, dubiedade é isso que tanto o profeta Elias quanto o profeta Tiago, porque Tiago era um profetão. E, gente, quer uma coisa para fazer raiva em profeta? É dubiedade. Ele fica para morrer de raiva do indivíduo que está na dubiedade. Parece que o chamado do profeta é dar uma voadora na dubiedade para ver se o indivíduo anda. Para de ser dúbio, né? Para de ser dúbio. O que é, então, a dubiedade com essa seriedade toda dada pelo profeta Elias e pelo profeta Tiago? O que é essa dubiedade? Essa dubiedade, gente, é um estado principalmente psicológico e espiritual, onde o indivíduo não consegue decidir entre duas decisões. Ele fica preso entre as duas decisões possíveis. E a minha perspectiva dessa prisão ou desse aprisionamento é que esse indivíduo não se move por medo de pagar a conta de uma dessas duas escolhas. E o que marca a dubiedade é que se o indivíduo vai para a escolha número 1, tem uma conta para pagar. Se ele vai para a escolha número 2, também tem uma conta para pagar. E, aliás, abro parênteses para dizer, sempre tem uma conta para pagar. Você não escolhe um caminho sem conta para pagar. Você escolhe qual conta você quer pagar nas suas escolhas. Toda escolha tem conta. E aí, anota, gente. Anota. Toda escolha tem conta para pagar. Você só decide qual. Entendeu? Anota. Deixa eu seguir nesse parênteses de que toda escolha tem uma conta para pagar, Ana, porque eu acho que é importante isso, porque é um pensamento errado que as pessoas têm, e por isso elas se prendem na dubiedade. Exatamente. É uma raiz, na verdade, né? É um pensamento errado que as pessoas têm que, se eu fizer a escolha certa, não tem conta para pagar. Se eu fizer a escolha errada, aí tem conta para pagar. E porque elas pensam que a escolha certa não tem conta, elas sofrem tentando dar um jeito de não ter conta. Então ela está sempre procurando. Onde é que não tem uma conta para pagar? E na verdade, gente, escolha certa tem conta para pagar. Vamos pensar assim, se você escolhe a luz, se você escolhe andar com Yahvé, o Deus de Abraão, você tem uma conta para pagar. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então tem uma conta para pagar se você vai servir a luz. Se você vai servir as trevas, tem outra conta para pagar. Que é ser destruído vivendo nas trevas, porque as trevas não facilitam para ninguém. Eles mentem, falam que facilita, mas não facilita. Não é legal viver nas trevas. E o pior é que no final disso ainda tem que ir para o inferno. Não sei se você estava sabendo, mas o pessoal que escolhe as trevas vão tudo para o inferno, que é o lugar das trevas. Eu não sei do que eu estou rindo, né, gente? É porque o muro tem dono. Então, deve ser por isso. É só por isso. Então, por causa dessa perspectiva errada, de que se eu fizer a escolha certa, eu não tenho uma conta para pagar, as pessoas ficam presas com medo, porque ela tem medo da conta. E aí, elas ficam presas e elas andam um pouquinho na direção da escolha número 1,
pensando, deve ser a melhor. E aí, assim que ela começa a andar para a escolha número 1, a escolha número 1 começa a cobrar. Contas começam Ela a começa chegar. a cobrar a conta. E aí ela fala, não quero isso. Ela volta. Aí ela vai tentar a número 2. Aí ela anda um pouquinho na número 2, aí a conta do número 2 começa a chegar. Aí ela volta. Então ela fica aqui presa um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Em cima do muro. E em cima do muro. E ela não vai pra lugar nenhum. O resultado disso, e é esse momento aqui que a gente chama de dubiedade, o resultado disso é um conjunto de consequências por estar aqui. E uma desse conjunto é o conjunto de consequências psicológicas. Por que psicológico? Porque, Ana, ficar aqui lidando com um medo de ir para lá, um medo de ir para cá, gasta uma energia psicológica, que é um fenômeno, é um verdadeiro vazamento de energia emocional. É tão forte que eu chamo isso de síndrome da encruzilhada. Quando eu atendo pessoas que eu percebo que elas estão presas numa situação dessa, eu falo para elas assim, olha, pelo amor de Deus, escolhe qualquer um dos dois. Você não tem nem que achar o certo não, só sai daí. Porque estar aí é a pior coisa. Porque se tem um caminho certo e um errado, estar na encruzilhada, não vai nem para um lado nem para o outro, é pior do que o errado. Então é melhor você errar, mas sair daí. Porque a pessoa vai ficando deprimida. Ela fica deprimida, se ela tá parada ali, ela fica deprimida nível hard em questão de meses. Só porque ela ficou paralisada ali naquele meio, na dubiedade, sendo amarrada e não vai para lugar nenhum. Normalmente, eu ajudo a pessoa a entender as contas que ela tem que pagar dos dois lados para ela poder escolher. Mas às vezes ela já está tão embriagada ali naquele lugar que não faz sentido nenhum para ela o que eu estou dizendo sobre os dois lados. Então a minha direção para ela é só assim, ó, sai daí. Não importa, para qualquer lado. Toma uma decisão e vai. Aceita pagar a conta que vai ser melhor. Mas além desse conjunto de contas psicológica, ainda tem um conjunto de contas que não está dentro do âmbito psicológico. Por exemplo, não tomar decisão é uma decisão. E quando a pessoa está presa ali sem decidir, porque ela está dúbia entre duas possibilidades, o mundo funciona, anda, a revelia da vontade dela, porque ela não decidiu nada, e daqui a pouco ela vai perceber que o mundo colocou ela em uma daquelas decisões e ela não participou. Só que o fato de ela não ter participado não tira dela a responsabilidade. Porque para onde ela foi levada foi uma escolha dela e ela vai pagar por essa escolha diante do mundo espiritual. Ou seja, toda a conta que viria daquele lado vai vir normalmente como se ela tivesse feito aquela escolha. Então, não escolher não muda nada. Não tomar uma postura de sair da dubiedade não muda, porque você vai ser empurrado em alguma escolha. Desculpa, Ana, eu falar tanto para fazer uma definição, mas é porque se eu só defino dubiedade, ela fica muito vazia. Porque o que a gente está falando de dubiedade é a seriedade que a Bíblia e os homens de Deus em geral deram na Bíblia para essa ideia de dubiedade. Por isso precisei dar essa esticada toda para o pessoal entender dubiedade. Então, dubiedade é ficar preso entre duas possibilidades por medo de pagar uma das duas contas. Basicamente é isso. Tem uma outra faceta que você usa também, que é a síndrome dos dois senhores, né? Sim, que na verdade é uma outra ilustração dessa mesma verdade. Porque a síndrome dos dois senhores é basicamente a mesma coisa que a síndrome da encruzilhada. Eu uso a síndrome dos dois senhores porque Jesus usou. Quando Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores, normalmente a nossa leitura ocidental era de que Jesus estava dizendo que é proibido, é pecado servir a dois senhores. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que ninguém consegue. Não é possível, não há possibilidade. A alma humana não dá conta de dois senhores. Porque a alma humana, quando tiver com o senhor número 1, ela vai se sentir culpada e ela vai trair o senhor número 2 com o número 1. Quando ela estiver com o número 2, ela vai se sentir culpada por causa do número 1 e vai trair o número 2 com o número 1. E assim, ele vai ficar o tempo todo sofrendo e tensionando, porque ele está na síndrome da encruzilhada.
por causa desses dois senhores na vida, ele vai pagar uma conta da síndrome dos dois senhores. Então é basicamente a mesma coisa. Síndrome dos dois senhores e síndrome da encruzilhada são só nomes diferentes. Que é a referência para a dubiedade, né? Essa falta de tomar postura. Sim. Toma postura, irmão. Eu senti que teve uma palavra encomendada aí. Se a carapuça caiu... Se a carapuça serviu, né? Mas aí a gente, pegando agora o conceito de dubiedade, a definição de dubiedade com relação à perseverança, o nosso tema é dubiedade versus perseverança. Esse versus aí dá o contexto de combate, de conflito, né? Uhum. Tem alguma coisa que pega um contra o outro. Uhum. Então, qual como se um estivesse lutando contra qual o outro. é o conflito entre dubiedade e perseverança? Gente, parece que não. Mas olha só. A dubiedade anula a perseverança e a perseverança anula a dubiedade. Se tiver um, com certeza não tem o outro. Não tem. Uma pessoa que está perseverando numa determinada direção. Se nesse caminho que ela está perseverando, se ela encontrou uma bifurcação e nessa bifurcação ela construiu dubiedade, acabou a perseverança aqui. Assim que a dubiedade chegou, não tem mais perseverança. Porque perseverança é justamente essa persistência no caminho, Uhum. Quando aparece uma dubiedade, que é basicamente uma bifurcação, ele para. E aí acabou a perseverança, ela não está mais perseverando. Na verdade, quando o Tiago fala da pessoa de ânimo dobre, Tiago estava realmente ensinando as pessoas a perseverar. E no caminho da perseverança, Tiago estava tratando a dubiedade, porque não dá para ter perseverança se você não resolver a dubiedade. É necessário resolver a dubiedade para que haja perseverança. Por outro lado, se uma pessoa está na dubiedade e aí ela encontra um caminho e persevera, acabou a dubiedade. Então, um anula o outro. Os dois não andam juntos. São os opostos do ímã. Exatamente. Se um tiver presente, o outro vai sumir. Se o outro tiver presente, o um vai sumir. Não tem solução para botar as duas coisas juntas. Uma pessoa não pode perseverar sendo dúbio, não pode ser dúbio perseverando. São ideias completamente antagônicas. Antagonismo, essa é a palavra. Sim. Mas tem também uma questão com relação a essa batalha, que são as consequências, né? Quando a gente não resolve, né? Como você falou, se eu estou em dubiedade, eu não persevero. Então isso é uma batalha, né? A gente precisa batalhar contra a dubiedade para a gente perseverar. E como a gente resolve essa batalha? Resolver a batalha contra a dubiedade para que a gente consiga perseverar. Na verdade, a questão é tratar a dubiedade, porque Tiago trata a dubiedade como se fosse uma doença. Para Tiago, a dubiedade é uma doença que vai te bloqueando. Bloqueando. Uhum. Então, para Tiago, a ideia de dubiedade, ela é algo que precisa ser tratado para que o caminho para a perseverança seja liberado. E na minha perspectiva, o caminho básico aqui, tipo assim, um dos segredos, pensando que tem que ter um tratamento e o indivíduo vai ter que seguir um processo, mas o deslanchar para esse processo é encarar a dor. Uhum. Porque o segredo sustentador da dubiedade é o medo da dor. O indivíduo vai para a escolha número 1 e por medo da dor ele volta. Ele vai para a escolha número 2 e por medo da dor ele volta. Então, o segredo para startar esse tratamento é o indivíduo dizer, seja o que Deus quiser, e cair para dentro da dor. Vai doer, vai, vamos embora. Por quê? Porque eu tenho que ir para algum lugar. Então, vamos para esse. Então, aceitar a dor
é o caminho para resolver isso, é o caminho para tratar a dubiedade. E claro que é preciso perseverança nesse caminho de tratar a dor. Tratamento. Porque, por exemplo, o indivíduo escolheu o número 1 e aí viu todas as dores que ele vai ter que lidar para andar naquele caminho e ele resolveu cair para dentro e dizer, vou enfrentar a dor. Mas assim que ele começar a enfrentar a dor vai convidar ele a voltar atrás. A dor vai falar assim, tem certeza que esse é o que dói menos? Você não queria o outro, que talvez o outro dói menos. Então, essa é a hora que a perseverança faz o papel dela, em que ele diz, não, quer saber? Dane-se, mesmo que eu morrer, eu vou morrer aqui, eu já escolhi, tô dentro, vamos embora. Essa perseverança vai contribuir no processo de tratar essa dubiedade e aí a perseverança anda. Mas o básico é que é preciso encarar essa dubiedade como uma doença mesmo para ser tratada. Tipo terapia mesmo, persistentemente fazer o processo andar para a pessoa sair disso. Uma coisa que pode contar ponto é colocar alguém junto. Aí eu lembrei do nosso primeiro episódio. Sim, da influência. Né? Da influência de Inclusive, alguém. a gente falou disso. Sim. Porque perseverar é realmente uma tarefa que não dá para fazer sozinho. Não dá. E romper com a dor na verdade, lidar com a dor de romper com a dubiedade também é uma tarefa que a gente não consegue fazer sozinho. Porque implica disciplina. Então precisa de ter gente junto. Talvez um mentor, talvez até gente mesmo para andar junto, para abrir o coração, para um dar força para o outro. Isso. Mas é sempre bom lembrar, Ana, que é um processo. Tomei postura de eu não quero mais dubiedade na minha vida. É um processo para ele não me Não é de um mais. dia para o outro, gente. Inclusive, essa dor volta e ela te pergunta. Tipo, eu escolhi o caminho número 1, em vez de escolher o número 2. Toda vez que o caminho número 1 causar uma consequência, uma dor, essa dor vai te tentar. Não, desiste e volta para o número 2. Mas isso tem que lembrar. Se eu voltar para o número 2, vai acontecer a mesma coisa. Quando doer o número 2, eu vou querer voltar para o número 1. Então não vou voltar, vou para cá mesmo. Fica firme, até sair da encruzilhada completamente. Eu acho que a dor maior de lidar com a dubiedade é a questão da dúvida. Se eu estou fazendo ou não o plano de Deus, se eu estou ou não no caminho do Senhor, naquilo que Deus escolheu para mim. Aí eu me lembro de uma fala sua que foi divisor de águas, porque o meu temperamento ele tende a qual é a perspectiva certa, né? Sempre o ser alto ali. A dubiedade é entre o certo e o errado e não entre o que dói mais e o que dói menos. É o certo e o errado. Será que esse lugar, né? Tô ali na encruzilhada. Será que esse caminho é o caminho certo? Porque na maioria das vezes, principalmente para os Cs, falando de padrões elevados, né? E você que não tá entendendo o que é esse negócio de ser que eu tô falando, eu preciso te contar que é a teoria dos temperamentos que nós estudamos dentro do Ministério Bálsamo. E aí, hashtag fica a dica, vai ficar aqui um linkzinho de palestras que o pastor Josimar deu sobre esse tema, falando sobre os temperamentos, que influencia muito na questão da dubiedade. Porque tem temperamentos que eles tendem muito mais para a dubiedade. Sim. Né? O meu temperamento, por exemplo, é um ser alto, então a questão da dubiedade do temperamento C é muito mais entre o certo e o errado. Só que às vezes os dois caminhos são teoricamente certos. E aí qual é o caminho que eu devo seguir? E aí uma fala sua me salvou de mim mesma, né? Você foi tremendamente usado por Deus para me salvar de mim mesma, que foi, não importa para qual caminho você precisa sair da encruzilhada, porque a encruzilhada te mata. Exatamente. E você tem um dono. Essa foi a fala que me salvou de mim, né? E o seu dono, ele vai te resgatar onde você estiver. Se você estiver no caminho que não é o dele para você, ele vai te tirar de lá e vai te conduzir de volta para o caminho certo. Então, gente, não fica na encruzilhada. Cês, me ouve.
faz mal, a encruzilhada vai te matar, decide por um caminho, você tem um dono. O pastor Simar me falou e eu acreditei, você acredita? Eu acreditei e eu estou viva até hoje, graças a Deus, creio que no caminho do Senhor. Então, vale a pena mesmo sair da dubiedade, porque a construção da perseverança não é possível com dubiedade. Mas a gente já está terminando. Já? Meu Deus, eu ia falar do Disque agora? Não, diz que esses são cenas para os próximos capítulos. Mas deixa eu falar uma coisa sobre o Disque. Gente, a gente tá trabalhando num curso sobre o Disque. Sim. Já estamos no finalzinho. Daqui a pouco a gente vai lançar um curso completaço sobre o Disque. Sim. Mas para você que está querendo resolver e entender um pouquinho, a gente tem algumas palestras aqui no canal e algumas palestras no meu canal sobre Disque, que vai ser joia para você. Vai ficar na descrição do vídeo para você acessar e assistir e crescer também, porque o bálsamo com vida derrama vida na sua vida, tá bom? Então a gente, para encerrar, porque né, a gente não tem mais tempo, acabou. O último episódio dessa temporada, 4ª temporada, quero te convidar a estar conosco na próxima semana. Hoje é terça-feira, segunda-feira que vem começa a escola. No sábado, do dia 9, começa o nosso congresso de intercessão com o tema Perseverança, presencial na Monte Sião Vix, lá em Vitória. Você não pode perder, porque vai ser tremendo demais. E dos dias 5 ao dia 8, você que vai fazer a inscrição, ali no ato da inscrição você ganha de presente. Ó, quem deu o presente? Culpa dele. A terceira edição da nossa Escola de Intercessores, que vai acontecer ao vivo e pelo nosso canal também, direto da plataforma, para você que vai estar inscrito no nosso congresso. Então, você está convidado. Eu queria que você contasse para a gente qual que é a sua intuição, pastor, sobre esse tema, para a gente encerrar, assim, bem inspirado. Antes de falar da minha intuição, deixa eu te falar uma coisa que é importante. Olha só, você pode participar do nosso congresso só online. Pode. E aí a sua inscrição só online não te dá direito às oficinas. A escola. A escola, quer dizer, 12 aulas 12 de escola. aulas de uma escola de intercessão. Ao vivo, online. Mas você pode participar. Se você não fizer a inscrição presencial, você não ganha escola, entendeu? Mas você ganha congresso. E aí, a minha colocação para você, estou te chamando a sua atenção, porque algumas pessoas vão pensar assim, mas eu não posso ir. Então, não tem a ver com ir, tem a ver com fazer a inscrição presencial. Porque algumas pessoas, por exemplo, tem um povo nosso lá de Roraima, que eles fazem a inscrição presencial e eles não vêm para poder participar da oficina. Então, o básico é isso, para você entender direitinho e não perder, tá bom? Aliás, você está em cima da hora. Se você não fez inscrição ainda, a minha pergunta é... Por que não? Porque você está em cima da hora, pelo amor de Deus. Inclusive, uma coisa que a gente tem que contar ponto é que eu não sei se tem inscrição presencial porque o local é pequeno. Tem de dar uma olhada no site, viu? As inscrições têm limite. Tem limite, porque o local onde a gente vai fazer o encontro, o nosso congresso esse ano, ele não é tão grande, então não cabe tanta gente. Precisa dar uma olhada lá no site para ver. Mas não enrola não. Vamos. Pronto, falei. Isso aí. Desculpa, Ana. Me empolguei. Então, qual a sua intuição? Mas só um pouquinho, porque... Um pouquinho da intuição? Um pouquinho. Então, gente, tem duas intuições. Uma tem a ver com unção. Eu tenho uma intuição de que o mover, a glória de Deus, a sensação de presença de Deus no lugar vai superar tudo que a gente já viu. Uau! A minha segunda intuição tem a ver com a revelação, com a verdade que Deus nos dá durante esses congressos. E a minha intuição é que Deus vai trazer um mover, uma palavra revelada, um rema de Deus para a sua vida tão profundo, tão grande, que a sua vida nunca mais será a mesma. Essa é a minha intuição de mudança, de Deus agir na nossa vida, nos levando para o próximo nível. Pronto, falei.
Então, né, minha gente, Não perde. quero agradecer, pastor Jucimar, por ser canal de bênção de vida de Deus nas nossas vidas, por participar com a gente, derramar dessa vida. Quero agradecer a você por ter participado com a gente dessa temporada. Gratidão por estar com a gente. Quero te convidar a compartilhar dessa vida com outros. Quantas pessoas você puder compartilhar dessa vida, você vai estar semeando vida. E quem planta, colhe. Né? Como diz a vovó, quem planta, colhe. Então, Não, a vovó falava quem planta, colhe. Então. Então, Você recomendo... vai imitar a vovó, imita direito, né? Pastor, você pode orar por nós? Posso. Encerrar essa temporada? Sim. Vamos orar. Senhor, eu oro pedindo que a sua intervenção aconteça na vida de cada uma dessas pessoas que está com a gente aqui. Amém. No Bálsamo Convida. Cada uma delas, Pai, que foi trazida para esse momento, para essa oportunidade. Cada um deles que está diante dessa revelação, eu clamo em nome de Jesus para que a sua glória os visite, trazendo a revelação da verdade, aplicando essa revelação da verdade de forma pessoal, de forma individual, de forma muito particular, trazendo para o teu filho, para a tua filha, as respostas que ele precisa, que ela precisa. Traz o socorro do Senhor. Nós Amém. Oramos também, Senhor, pelo nosso congresso que está na porta. Amém. Faz um mover sobrenatural, Pai. Faz esse congresso ser tudo que o Senhor planejou que ele fosse. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você. Beijo, gente.